Boa noite, aqui é Hugo Seixas, tentando de verdade gravar mais um Tricolor no Trânsito. É a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo, né? Hoje, quinta-feira, 25 de junho de 2026, um dia depois da vitória do Brasil por 3-0 pelo terceiro jogo da fase de grupos da Copa do Mundo. O Brasil se classificando em primeiro, né, no seu grupo, né, para 16 avos de final, né, aguardando aí seu adversário no jogo que vai ser um pouquinho mais tarde agora, né, entre Suécia, Japão e Holanda, né. Mas primeiro vamos falar de Fluminense, né. Thiago Silva tá de volta, né. Fiquei puto, né, quando ele saiu, né, dos motivos, das desculpas do porque ele saiu, o jeito que ele saiu, sem se comunicar com a torcida direito, né. Mas fico feliz com a volta dele, né. Espero que ele ganhe um título para aí sim a gente poder discutir se ele é ídolo do Fluminense ou não, né. Ele pode ser um dos melhores zagueiros da história do futebol, da história do futebol brasileiro, da história do futebol mundial, né? Mas ídolo do Fluminense, no meu pensamento, da instituição, e para a torcida eu acho que ele não é, né? E talvez um título, acho que um título esse ano bota ele nessa discussão, enfim, né? E espero que esse título ocorra, né? Até porque o nosso lado direito da defesa é muito capenga, né? A gente reclamava do Freitas, mas os dois zagueiros que por ali estão disputando, né, se mostraram pior do que o Freitas, né. Eu acho o Freitas um bom zagueiro, acho que o Thiago Silva, né, ajuda o Freitas, já que o momento do Freitas ano passado com o Thiago Silva, né, parece, né, melhor do que o Freitas sem o Thiago Silva, apesar que eu mantenho o que eu falei. Eu acho que muitas falhas do Freitas ano passado ocorriam por ele ter que cobrir o Thiago Silva, e por aquele negócio do Thiago Silva, né, dar sempre o toque de segurança, e às vezes quem tinha que fazer o toque mais difícil, né, fazer com que a bola saísse lá de trás, era o Freitas, até porque o nosso goleiro também tem, as duas pernas dele são esquerdas, né, e ele é destro. E contra o Vasco, né, como eu falei mesmo na época do jogo, né, acho que as falhas do Freitas, né, estão na conta do Thiago Silva, né. O Freitas corria muito mais ano passado do que corria esse ano, que ele tinha que correr pelo Thiago Silva. É só olhar o mapa de calor do Freitas, o quanto que ele cobria, né, do campo defensivo, enfim. O Fluminense, mais de qualquer forma, o Thiago Silva é uma excelente contratação que o Fluminense fez e bota a gente aí, né, com grandes possibilidades de lutar por coisas grandes esse ano. O retorno do Lima eu acho uma boa também, né. Acho que a gente nutriu uma esperança ali no Alisson, né, de ser um jogador melhor que o Lima, né, um jogador que poderia chegar e fazer várias posições no meio de campo, como o Lima faz. Mas aí a gente é surpreendido que o Alisson é visto como primeiro volante, né, e aí eu não consigo entender como o cara que era ponta vira primeiro volante assim, né. Acho que o Lima chega também, né, para ajudar numa rotação, né, desses homens de meio de campo que não aguentam jogar uma partida inteira, né, como a Costa e Savarino, né. Lembrando que o Lima ele pode fazer segundo, terceiro, e pode fazer a ponta esquerda também, né. Acharia mais importante ainda a vinda dele se houvesse a saída do Ganso, mas parece que o Ganso não vai sair, né. Enfim, né, parece que a diretoria queria que ele entrasse nos jogos, ele insistiu para não ser relacionado no Brasileiro, né, para não entrar em campo, e aí ficou chateadinho quando a diretoria soltou aquela nota, né, e acho que a diretoria em momento nenhum esteve errada em soltar a nota. Afinal de contas, né, mesmo ele tendo ou não uma virose, como foi dito, né, lembrando que gripe é virose, dengue é virose, a maioria das diarreias são virose, enfim, né, é uma coisa comum de se ter, né. Já começou uma pressão que a diretoria tinha que ser honesta com a torcida. A diretoria foi honesta com a torcida, e aí a consequência foi o jogador ficar chateadinho, enfim. Espero que, se o Ganso ficar, que ele tenha mais vontade ao entrar em campo, que não entre de birra, e que o Zubeldia aproveite o Ganso mais minutos também. Como eu falei, né, tem um dos jogos que as pessoas criticam o Ganso, né, e o Ganso é o jogador que mais criou chance, né, de perigo no jogo, né. Eu acho engraçado que ontem no jogo do Brasil, né, em algum momento fizeram esse elogio ao Paquetá, né, que ele foi o jogador que tinha criado duas chances perigosas. O Brasil acho que já estava até ganhando o jogo, talvez de 2-0, né, mas tentaram botar o Paquetá como se estivesse fazendo um jogo bom, falando que ele já tinha feito duas jogadas dessas, entendeu? Mas pro Ganso isso não conta. O Lelê quase voltou, mas o time cipriota lá resolveu estender o empréstimo dele, pagou 200 mil ao Fluminense, que fazem parte, né, dessa conta do famigerado 200 milhões que o Fluminense precisa vender, ou arrecadar,
né? E um outro jogador que parece que está voltando é o Everaldo. Esse eu acho que a diretoria do Fluminense tem que vender ele, se desfazer ele, nem fazer parte do elenco. Acho maluco quem acha que o Castilho é pior do que o Everaldo, enfim. Eu acho que de elenco é isso. E aí teve uma sondagem, né? Parece que o Guga foi pensado na Inter de Milão, né? E eu acho engraçado que com essa possibilidade, essa notícia, um monte de gente tirando o Guga pra merda. E o Guga, pra mim, é um bom, excelente, né? De bom para excelente lateral direito, né? Talvez ele seja um pouco acomodado, assim, né? Mas ele tem um potencial muito grande, né? Eu acho isso. Eu não gostaria que o Guga saísse do Fluminense, né? Até porque o Samuel Xavier não está bem, por mais que a gente tenha ali, né, uma potência do Júlio Fidelis, né? A gente está em fase aguda, né, dos campeonatos mata-mata. Assim que a Copa do Mundo voltar, a gente já vai ter oitavas de final de Copa do Brasil, oitavas de final de Libertadores, né? E não confio, sou sincero, no Júlio Fidelis, né, sendo o jogador dessa posição. Né, e é aquilo lá, vai botar o Samuel Xavier que não estava bem, tá certo que ele vai ter um tempo aí, talvez fosse uma questão física, ele possa conseguir se recuperar e voltar melhor, né, mas não gostaria da saída do Guga. Acho que tem que ser um dinheiro muito bom, aí, no mínimo uns 10 milhões de euros para tirar o Guga do Fluminense, assim, bem por baixo 10 milhões de euros ali, né. Uma coisa que eu falei, né, no vídeo anterior e acabei não falando aqui, né, que é sobre a questão do Thiago Silva, né? Ele chega num momento em que a gente precisa de um zagueiro pela direita, quem tá ali não tá entregando, né? Ainda confio na vinda do Nido, gostaria muito, mesmo com essa história de que o Felipe Melo falou que não vem, que não tem nada, que ele quer ficar pela Europa, com a fala do Matheus Montenegro nesse sentido, né? Mas acho assim, parece que alguém chegou a falar que ele quer muito ir para a Inglaterra, mas acho difícil a Premier League fazer, um time da Premier League fazer alguma proposta pelo Nino, para que ele vai querer ir para lá para jogar a segunda divisão, enfim. Eu acho o Nino zagueiro de seleção, né? E assim, a gente viu o que aconteceu, né, tanto com o André quanto com, acho que é João Gomes, né, que é um menino que foi da base do Flamengo, né, indo jogar lá no Wolfsburg, né, Wolverhampton, né, da Inglaterra, que foi rebaixado, e são caras que podiam estar na seleção, né. Eu acho que o André, os dois teriam muita condição de estar na seleção, até mesmo no lugar do Casemiro, que é titular, né, enfim, e não foram por estar num time bem ruim, né, que acabou sendo rebaixado. Então eu ainda acredito nessa vinda do Nino, e seria excelente ver os dois juntos, né. Acho que o Freitas vai sair do Fluminense, talvez eu tenha falado isso no início do vídeo, agora não lembro, né. Quero que ele saia, o Fluminense fazer um dinheiro, acho que a torcida pega muito no pé dele, eu gosto dele, mas acho que o Midian é um zagueiro melhor, né, e ele e Thiago Silva juntos, acho que, né, vão entregar muito pelo Fluminense, né, e enfim, né, a gente, mais uma vez, já está em fase aguda, e até o Rubel Dia resolver fazer essa mudança, pode ser tarde demais, eu não quero isso, né. Então, basicamente, para falar de Fluminense é isso, né. Acho que não tem mais nada para falar, estou tentando pensar aqui, né. Tem que fazer o vídeo dos jogadores da base, né, e aí, né, falar do jogo de ontem, né. Eu acho que o Brasil fez um excelente jogo, né, muito bem, assim, né. O Vinícius Júnior assumindo um protagonismo, né, jogou ali também mais livre ali, mais como se fosse um falso 9, um centroavante, né. O Matheus Cunha também jogando muito bem, né. O Ryan, eu acho que ele entrou bem no jogo, assim, mas eu achei ele um pouco nervoso, né. Tiveram alguns lances ali, uma finalização que ele fez, que eu acho que ele tem uma qualidade para ter finalizado melhor aquela bola, enfim, né. Mas eu acho que ele foi bem, né. Pelos minutos que teve em campo, ele mostrou, né, mais futebol do que o Luiz Henrique, que jogou, né, só na primeira partida, mas o Luiz Henrique também parecia muito preso, muito nervoso em campo, né, e o Ryan, mesmo parecendo nervoso nesse jogo, entregou mais, né. Tem um vídeo que eu vi hoje no Jornada da Seleção, almoço, enfim, do Jornada KTO, né, do Dedé Onelei mostrando a questão tática ali da bola que ele rouba e acaba, né, para mim aquilo ali não foi um passe, né, ele tá ali, bloqueia o passe e a bola sobra pro Vini Júnior, né, pro primeiro gol do Brasil, né, que eu achei excelente, né, e a questão do posicionamento, né, de se colocar ali na opção do passe do zagueiro. Eu acho bem legal essa análise que o Dedé Onelei fez, acho que vale a pena ir lá dar uma olhada, né. Falei do Matheus Cunha, falei do Ryan, falei do Vini Júnior,
né? Acho que os laterais foram muito bem, né? Tanto o Douglas Santos quanto o Danilo, né? O Danilo até no jogo anterior já tinha ido bem, o Haiti mais fraco, eu acho que é a Escócia, né? Mas nesse jogo eu acho que ele foi melhor ainda e acho que ele apareceu mais na frente também, né? O Bruno Guimarães não tem o que falar, né? Jogou pra cacete, né? O Casemiro fez um jogo melhor do que aquele primeiro, mas enfim, eu acho que não tem que ser ele o volante da seleção, né? E a nossa zaga também eu acho que não passa segurança nenhuma, né? O Alisson fez algumas defesas, mas teve uma ali que ele fez que ele solta uma bola dentro da área, né? Que acaba com o zagueiro, a zaga, a defesa, enfim, consegue afastar, né? Que eu achei meio temerosa no jogo. Não consegui entender o Martinelli entrando, jogando pelo meio, né? Eu acho que é um jogador que não tem nem físico para jogar por ali, né? Não consegui entender o que o Ancelotti está pensando, né? Talvez fosse um teste, pensando em questões, já que ele não vai ter o Rafinha, e o Rafinha, ele viu o Rafinha jogando por ali, né? Mas não entendo por que não botar o Douglas Santos numa situação de terceiro homem de meio de campo, né? O Paquetá, eu acho que ele não faz um bom jogo, né? Ele erra algumas saídas de bola ali, que é uma saída de bola que, pensando na torcida do Fluminense, é o Freitas fazendo, a torcida ia querer matar o Freitas, né? Duas do mesmo jeito, uma bola que ele chuta da lateral para o meio, uma depois de deu um excelente limpado ali de letra, debaixo das pernas do jogador, mas depois fez merda, né? Acho que ele não faz um bom jogo, né? Acho que essa titularidade dele é uma parada que me incomoda, e não é porque ele é jogador do Flamengo, até porque eu estou elogiando o Danilo aqui, né? O Endrick entrando para jogar aberto na ponta também, eu não gostei muito disso, né? Acho que, o Vini Júnior vai ser o falso 9. Tá, mas se o Endrick vai entrar, bota ele na ponta. O Vini Júnior ontem eu acho que valia a pena, né, ter poupado ele alguns minutos do jogo também, já que queria botar o Martinelli, bota o Martinelli de ponta, né? Porque é um cara que jogou os 3 jogos, se eu não me engano, né? Jogou os 270 minutos, mais os acréscimos, né? E ele é o principal jogador da seleção, porque não segurar ele alguns minutos naquele jogo ali. O Neymar, eu acho que, né, por ser um jogador que estava ali mais de 30 dias parado, né, um jogador que fez pouco treino em campo com essa seleção brasileira, né, e aí tem a questão do entrosamento, tem a questão do ritmo de jogo, eu acho que ele entra bem no jogo, né, não achei que ele entrou mal, né, e bola parada, então ele melhorou muito a bola parada da seleção, né, espero que tenha a chance ali de fazer um golzinho ali na 16 avos de final, né? Ele precisa fazer né, acreditando aí, né, dos 2 próximos jogos aí, um golzinho do Neymar seria legal, né? A seleção basicamente isso, né? Eu acho que vai crescendo assim, né, um sentimento de esperança maior, eu acho, né, na gente, de que o Brasil pode sim brigar por alguma coisa nessa Copa, por mais que, né, rolem as piadas, as brincadeiras de tem que fugir das seleções que são consideradas favoritas pra gente não tomar um sacode, mas eu acho que isso não vai acontecer não. Acho que a gente tem chance ali de brigar de igual para igual com todo mundo, né? Falando, né, de quem a gente pode pegar, né? Já falei lá no início do vídeo, Suécia, Japão e Holanda. Assim, se eu fosse ter receio de pegar alguém, talvez seja a Holanda pela história recente. Mas vou ser bem sincero, assim, eu não estou conseguindo entender o medo de que algumas pessoas estão de pegar o Japão. Não faz sentido nenhum ter medo de jogar contra o Japão, tá? É isso, eu acho que eu falei bastante, falei de seleção brasileira, falei de Fluminense. Falar uma coisa aqui, né? Você acha fácil, até mesmo o Júlio César, enfim, né? Você procurar no Google, camisa vermelha, goleiro, seleção brasileira. Você acha fácil camisa de jogo, né, de goleiro vermelha. E aí, teoricamente, né, o Brasil era para ter jogado com a camisa vermelha, uma camisa vermelha muito bonita, né? Ela é igual a verde, mesma coisa da verde, que era para ter jogado nesse jogo, né? E aí, por causa de uma polêmica, de uma questão política, né, o adúltero presidente da CBF, né, pediu para que a seleção não jogasse com a camisa vermelha, porque eu quero privilegiar que a seleção jogue com as cores do Brasil. No jogo anterior, o Alisson jogou de rosa. Para mim não é problema nenhum o Alisson jogar de rosa, né? Mas se você for parar para pensar na história do Brasil, né, em patriotismo, em simbolismo da pátria, o vermelho
está muito mais relacionado ao Brasil do que o rosa, né? O vermelho é do nome do time, né? Eu acho que os patriotas de plantão, né? Essa gente que acha que a seleção brasileira jogar de vermelho, o goleiro estar de vermelho, significa que a gente vai virar comunista, tá? Meu Deus, o PT. São patriotas que não sabem a história do próprio nome do país, né? Vem de pau-brasil, tá? Mas por que o pau-brasil se chama pau-brasil? Isso a gente aprende no beabá de história, estudos sociais na escola. Nem sei se existe mais estudos sociais, né? Entendeu? É isso. E aí as pessoas não conseguem entender, né? Acham o fim do mundo, que é algo socialista ter uma camisa vermelha na seleção brasileira. Enfim, se você der o Google aí, você acha, inclusive, o Júlio César jogando de vermelho, eu acho que com 2 camisas vermelhas até. Então é algo que a seleção brasileira já usou para goleiro, né? Eu entendo uma discussão de se vai ser ou não o segundo uniforme da seleção, já que era amarelo, depois amarelo e branco, né? E aí depois o azul, né? Até porque parece que o branco não dava sorte, resolveram usar o azul. E aí beleza, ano joga de amarelo e azul, não quer mudar para vermelho também, né? É bem entendível, né? Se a gente parar para pensar, né, nos nossos times de futebol, né? Como se o Fluminense resolvesse jogar com o primeiro uniforme uma camisa listrada, ao invés de ser na vertical, na horizontal, né? Ia continuar sendo tricolor, ia continuar sendo listrada, mas porra, não tem nada a ver com a história do Fluminense, né? A mesma coisa mudar o uniforme branco, sei lá, para um uniforme amarelo, né? Enfim, não faz sentido, né? A gente, como torcedor do Fluminense, já implicou com a questão de espessura das faixas, né? Que tem que ser padronizado, né? A verde e a grená terem a mesma espessura, né? E a branca mais fina, né? Alguns torcedores do Fluminense não suportam ver o grená encostando no verde. Acha que sempre que tiver o grená e verde numa camisa, em algum detalhe do clube, tem que ter o branco ali interpondo, né? Então não tem problema, né, discutir a cor da camisa da seleção brasileira, não querer que a camisa de jogo, né, do time seja vermelha ou qualquer outra cor que não amarelo e azul. Isso para mim eu acho que é uma discussão super válida. Eu acho que só não vale a pena ficar levando achando que é por ser comunista, de direita, esquerda, enfim. E aí deixar de usar uma camisa de goleiro vermelha por causa dessa questão, né? É a mesma coisa, e aí me irrita, né, o brasileiro que não sabe o nome do Brasil, tanto quanto o tricolor, torcedor do Fluminense, que reclama do Fluminense ter uma camisa azul, né? E aí não estou falando de goleiro não, tem o terceiro uniforme azul, né? Que aí mostra que a pessoa não sabe o porquê que o nome do Fluminense é Fluminense, né? Não tem a mínima noção do que significa esse nome, entendeu? É igual o torcedor do Brasil, que não entende o vermelho por não saber o porquê que o nome do Brasil é Brasil. Beleza? Já falei demais. Saudações tricolores e faz o L de Luiz Henrique. Mas aí, o nosso querido técnico, o mastigador de chiclete, precisa botar o Luiz Henrique, o mastigador de chiclete. Saudações tricolores.